Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa vermelha. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição, você vai ver que chegou ao fim o recesso forense e o horário de atendimento ao público no tribunal voltou ao padrão pré-pandemia. 29 de janeiro é o dia da visibilidade trans e um setor do tribunal cuida apenas de questões relacionadas à igualdade de gênero. Você também vai ver que a Justiça do Trabalho determinou a penhora e avaliação dos imóveis do ABC. O presidente do TRT-RN visitou o presidente do Tribunal de Justiça do Estado para falar sobre parcerias futuras. E na entrevista da semana vamos conversar com o vice-presidente do TRT-21, o desembargador Eduardo Serrano da Rocha, que assume em fevereiro a coordenação do Núcleo de Soluções de Conflitos. Então não saia daí que o Justiça e Trabalho está só começando. Acabou o recesso forense e os prazos judiciais voltaram a tramitar normalmente. Além disso, o horário de funcionamento do TRT-RN voltou ao padrão de antes da pandemia. Rafael Lopes foi até o Átrio das Varas essa semana e mostra agora pra gente como está o movimento por lá. Com o fim do recesso, prazos, audiências e o próprio expediente administrativo do tribunal ficam totalmente normalizados. Bom, assim, o recesso é uma suspensão das atividades que já tem uma tradição muito grande no judiciário brasileiro. Em geral, ele é destinado mais aos advogados. Os advogados precisam de um descanso também. Então, habitualmente, esse recesso ia até o dia 7 de janeiro e depois do Código de Processo Civil de 2015, esse recesso se estendeu até o dia 20 de janeiro. Ainda que a partir do dia 7 a gente já tenha retomado as atividades, mas com prazos processuais e audiências suspensas. Também com o fim do recesso judiciário, outra coisa que volta ao normal é o horário de atendimento ao público, que passa a ser como ocorria antes da pandemia. E com as mudanças, o funcionamento do TRT-RN, a partir desta segunda-feira, dia 23 de janeiro, tanto aqui na capital como no interior, passa a ser das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Já o atendimento ao público começa às 8 da manhã e segue até às 4 da tarde. Para advogados e o jurisdicionado no geral, a normalização do expediente sempre é comemorada, tendo em vista a agilidade no curso dos processos. Carlos Henrique estava esperando pela audiência desde dezembro e não via a hora de regularizar a situação. Ela foi marcada, acredito, do final de novembro para dezembro. E houve o recesso, a gente estava aguardando a volta, né? Foi marcada para a data de hoje. E assim, se pudesse ter sido resolvido antes, seria melhor, né? Já para o advogado Bartos Lima, a volta do recesso é o momento ideal para organizar o ano que começa a todo vapor. É saber exatamente quando termina o prazo, quando inicia o seu prazo, saber o que conclui até antes do recesso, aquilo que terminaria o prazo durante o recesso e já começar a cobrar o que é possível antes do recesso. Começou o recesso? Óbvio, nem eu estou fazendo nada, nem a Justiça também, a não ser os casos urgentes. Então, voltou o funcionamento, é começar a ligar, a visitar a secretaria e tentar fazer com que o processo ande. É questão apenas de planejamento. Essa semana, a Justiça do Trabalho determinou a penhora e avaliação de bens do ABC Futebol Clube. O motivo, segundo a decisão, é que o clube falhou em cumprir obrigações previamente já definidas. O motivo da determinação do juiz do trabalho do TRT-RN foi o não cumprimento de pagamentos do ABC à CAEX, que é a unidade do tribunal responsável pelos procedimentos de parcelamento de dívidas e pelo regime especial de execução forçada. O clube havia acordado pagar R$70 mil mensais de uma dívida de mais de R$7.880.000. Além do não pagamento, o alvinegro natalense também não justificou gastos que evidenciasse a dificuldade em não honrar o compromisso. Desta forma, o magistrado determinou a expedição do mandado de penhora e avaliação dos imóveis do clube. Em entrevista à imprensa local, o juiz Cássio Oliveira Manuel deu mais detalhes sobre o caso. O ano passado, nós tentamos, através de uma série de reuniões com o clube,
encontrar um mecanismo para que essa dívida pudesse ser quitada. Ocorre que nós encerramos o ano de 2022 sem nenhuma apresentação de proposta concreta por parte do clube para o pagamento dessas execuções. Esses bens serão avaliados para que nós possamos colocar esses bens à venda e, com os valores arrecadados, pagar essas execuções. A tramitação natural do processo é que haja a possibilidade do clube, né, trazer alternativas para a solução dessa dívida, para que os bens não venham a ser colocados à venda. O presidente do TRT-RN, o desembargador Eritson Medeiros, visitou o também desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Amilcar Maia. O objetivo do encontro foi estreitar os laços entre os dois ramos do Poder Judiciário e planejar ações em parceria, como as que resultaram na criação do posto de atendimento da Justiça do Trabalho no Fórum Varela Barca, na Zona Norte de Natal, e a instalação do Totem Interativo de Informação da Justiça do Trabalho no Fórum Municipal de Macaíba. Na entrevista que deu ao nosso programa na semana passada, o presidente do TRT-RN falou sobre a visita ao TJ. Hoje estive com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ele se prontificou a nos ajudar, até porque nós já temos uma parceria com ele na Zona Norte. E também pensamos também em postos avançados, justiça itinerante em cidades mais distantes no Estado, para coletarmos informações sobre processos, atendimento ao público, ou mesmo demandas que possam ser ajuizadas nesses núcleos que nós pensamos em criar. Desde o ano de 2004, 29 de janeiro é considerado o Dia da Visibilidade Trans. Nessa data se celebra a existência e resistência da comunidade trans no Brasil e existe um setor no tribunal que cuida exatamente de questões relacionadas à igualdade de gênero. Embora a data tenha sido oficializada no Brasil em 2004, o país ainda registra o maior número de assassinatos de pessoas trans no mundo. Além da violência, o preconceito é o maior desafio enfrentado por essa população. O que nós chamamos de LGBTfobia, de transfobia, que é essa discriminação motivada por orientação sexual e por identidade de gênero, se expressa nas demais diversas dimensões da vida social. Então, pensar o enfrentamento ao preconceito perpassa a pensar diversas políticas públicas em diversas áreas de atuação, como educação, saúde, segurança pública, que de fato possam garantir e promover a cidadania e a dignidade humana da população transexual e travesti. E eu destaco que o principal desafio é estrutural e cultural, porque a partir da barreira do preconceito que gera exclusão, nós não conseguimos acessar os direitos sociais básicos, como o trabalho, a saúde. Então esse ainda é o principal desafio, que é transformar a sociedade, que é pensar como as nossas relações sociais podem ser mudadas para garantir a inclusão social das pessoas transexuais e travestis. A inserção de pessoas trans no mercado de trabalho é outro desafio, como é o caso de Aisha, que mesmo tendo estudado, nunca conseguiu um emprego formal. Eu nunca tive um emprego formal na minha vida, então hoje em dia eu sou autônoma, trabalho com tranças, uma vez ou outra que aparece para mim e tento ao máximo não entrar na prostituição, porque é sempre o que nos resta mesmo. E a gente é jogada para esses cantos por inúmeras camadas. Vamos começar pela escolaridade, que o nosso corpo ele não é aceito dentro da escola. Então isso já vai afastando a gente de ter uma escolaridade para a gente conseguir um emprego. Porque para a gente conseguir emprego a gente precisa de experiência. E como a gente vai conseguir experiência, a gente não tem estudo. E aí o que vem a questão de fato do mercado de trabalho, que muitas vezes a gente vai procurar emprego, vai entregar um currículo. E muitas vezes a gente precisa levar a nossa identidade. E na nossa identidade não carrega o nosso nome. Carrega o nome civil, que é muito difícil a gente conseguir fazer essa retificação. Então, por isso que muitas vezes pessoas trans e travestis vivem, de fato, clandestinamente. Porque, às vezes, procurar um emprego é perigoso para a gente. E saber que acessar trabalho
é também acessar a geração de renda. Então, consequentemente, a autonomia financeira e social dessa população é prejudicada porque não tem o acesso ao trabalho. E visibilizar essa questão social é fundamental para percebermos, o problema real na vida da população. O país não tem dados oficiais sobre pessoas trans, o que dificulta a criação de políticas públicas efetivas. Apesar disso, no Rio Grande do Norte, ações têm sido realizadas para garantir dignidade a transexuais e travestis. O TRT-RN se soma à luta pelos direitos das pessoas trans. Desde 2020, um comitê gestor de equidade de gênero, raça e diversidade foi criado para acompanhar e propor procedimentos e ações relacionados ao tema, como, por exemplo, o uso de banheiros por pessoas trans no âmbito do trabalho e a possibilidade de utilização do nome social em processos judiciais. Uma coisa mais específica que o comitê trabalhou há pouco tempo foi uma indagação surgida pelo setor administrativo com relação ao uso dos banheiros públicos, ou seja, se alguém do grupo trans deveria usar o banheiro feminino ou deveria ter um banheiro específico ou tudo mais. Aí vem o trabalho da conscientização. Fizemos esse trabalho de conscientização com um grupo de funcionários do tribunal encarregado, e para dar consciência, porque às vezes o preconceito estrutural ele se manifesta inconscientemente. O trabalho do comitê é permanente e para este ano algumas pautas já foram definidas. Daremos no ano de 2023 ao comitê uma continuidade aos estudos sobre o tema, tendo como objetivo essencial propor uma conscientização dentro da própria prestação jurisdicional e, a partir desses estudos, determinar, ou seja, sugerir atos que possam ser adotados de forma a atingir o que pretendemos. Vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com o vice-presidente do TRT-RN que vai passar a coordenar o NUPEMEC, o Núcleo de Soluções de Conflitos do Tribunal, a partir de fevereiro, o desembargador Eduardo Serrano da Rocha. Já, não sai daí. Essa nova gestão trouxe uma novidade. O vice-presidente do TRT 21, Dr. Eduardo Serrano da Rocha, também vai passar a acumular a função de coordenador do NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, que é quem vai fazer essa coordenação entre os SEJUSCs, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos. Dr. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Justiça e Trabalho mais uma vez. Eu que agradeço, e é uma oportunidade de esclarecer ao Judicionado Potiguar da importância deste órgão que coordena os SEJUSCs. Então, o presidente me convocou para que eu assumisse o NUPEMEC, que geralmente é um cargo destinado a desembargadores. Como eu me prontifiquei, e é um ramo que eu me identifico, porque fui advogado, como todos sabem, por mais de 34 anos, e advoguei em diversos sindicatos, tanto de empregados como de empregadores. Quem acompanha o nosso programa Justiça e Trabalho, as ações do TRT-RN, já percebe, vê que os SEJUSCs eles já têm uma atuação muito forte aqui no nosso TRT. Então, eu queria que o senhor explicasse qual a importância de se ter um desembargador à frente desse núcleo, coordenando, acompanhando, gerenciando esse trabalho que é feito pelos juízes e servidores. Perfeito. Nós temos um instrumento chamado as conciliações pré-processuais. Quando ainda nem existe processo. Foi salutar ela ter procurado a Justiça do Trabalho, que é a nossa empresa de limpeza urbana, que é a urbana de todos conhecida. E eles nos procuraram para uma questão histórica de FGTS em atraso, de ordem pré-processual, e está se chegando a um consenso. Então é um alerta que eu faço a grandes empresas que tenham problemas com diversos trabalhadores que podem nos procurar até de forma pré-processual, que a gente possa consensuar através de um processo administrativo, porque tem que ter algum papel, tem que estar registrado em algum canto que aquele foi consensuado e ter o mesmo valor de um acerto dentro de um processo existente. Então isso é uma inovação fantástica. E a expectativa, então, é melhorar e ampliar ainda mais esse trabalho? Então, em 2021 nós fizemos
praticamente 4 mil audiências. O ano passado nós passamos das 4 mil audiências, mostrando a efetividade desse grupo que está à frente. E em termos de valores, né, para o público entender, no primeiro grau nós conciliamos quase 22 milhões e meio de reais, que veio para o bolso do trabalhador e foi para a economia. No Sajuste segundo grau, negociamos mais de 4 milhões e meio. E isso deu uma conta de mais de 27 milhões. E é isso que nós queremos ultrapassar esse ano. E o intuito é esse. Agora, as semanas de conciliação, elas realmente são momentos em que todos os tribunais em todo o país se voltam para conciliar. Inclusive, nós temos já não só uma semana nacional, mas uma semana estadual aqui de conciliação previstas para esse primeiro semestre. Né? Já imediato, agora no mês de março, não é? Nós já vamos ter uma conciliação regional no estado inteiro, né? Nos Sejustes do estado, que é bom que se diga, nós temos o Sejuste de Natal e temos o Sejuste de Mossoró, que abrange varas de Caicó, de Currais Novos, né, o posto avançado de Pau dos Ferros. E nós vamos fazer uma semana regional, vamos nos preparar para que essa semana seja de absoluto sucesso. E já no mês de maio nós temos a conciliação nacional, que aí todos os TRTs do Brasil entram nessa corrente de tentar conciliar o máximo de processos possíveis. O senhor falou de Natal, a gente também tem um Sejusc em Mossoró, que também cuida daquela região, né? E que tem tido excelente desempenho. O coordenador lá é o Dr. Magno Kleber. E agora nós, com o NUPEMEC, que vai ter um trabalho conjunto, né, de métodos e de práticas, eu acredito que a gente vai avançar cada vez mais, tanto o Sejusc de Natal, como o Sejusc de Mossoró. Um detalhe que eu esqueci, eu acho que seria importante, não sei se dá tempo, é que os conciliadores são pessoas preparadíssimas em técnicas negociais. Existe uma formação específica. Específica para isso, não é qualquer um. E eles são pessoas e servidores do nosso tribunal. Isso dá uma garantia de total imparcialidade. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua entrevista. O programa Justiça e Trabalho também está aberto aqui. Com certeza a gente vai acompanhar todas essas semanas, né, essa programação que existe no decorrer do ano e incentivar cada vez mais a conciliação. Tenho certeza que agora com o senhor à frente também esse trabalho vai se tornar ainda maior e mais integrado entre os Sejuscs. Eu espero dar cabo da missão. Trabalho não vai faltar e denodo para que a gente atinja os objetivos também não vai faltar. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Você pode continuar acompanhando as ações do TRT-RN através do site oficial, do nosso canal no YouTube e ainda das nossas redes sociais. Até a próxima semana.